Abrirem suas Bíblias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Nós vamos a partir do verso 26 até o final do capítulo. Nesse momento eu não vou fazer a leitura do texto inteiro, apenas dos versos 26 e 27. E à medida que nós vamos avançando, nós vamos lendo mais, tá bom? Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar para que não fosse mais sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli, em Siló. Oremos. Senhor, nesta noite, ao considerarmos este capítulo, o final dele, e as histórias que se passaram no início do reinado de Salomão, nós pedimos que com Teu Espírito, Senhor, nos direcione, em nome de Jesus. Amém. Abrigo vai ser um tema muito importante nessa sessão toda que nós vamos lidar. A gente leu o comecinho sobre Abiatar, vamos ler depois sobre Joabe e sobre Simei. Mas a pergunta sobre onde nos abrigarmos, ela é muito importante para nós, seres humanos. Afinal, uma das necessidades mais básicas do ser humano é abrigo. Muitas pessoas nas nossas cidades e nas florestas, por aí, morrem todos os dias por exposição. Simplesmente por estarem expostos aos elementos, ao frio, ao calor, ao sol, à neve. Isso acontece com pessoas sem teto na cidade, isso acontece com pessoas que se perdem nas trilhas, na floresta, na mata, na montanha. Aliás, sempre que você vê esses programas de televisão, não é, crianças? Não sei se vocês já viram, das pessoas perdidas na floresta e elas tentando se proteger, como é que fica? Uma das primeiras coisas que elas têm que fazer para passar a noite é o quê? É um abrigo. É arrumar um jeito de, com folhas, com galhos, com lonas, com alguma coisa, fazer uma proteção para que você não fique exposto. E eu lembro-me bem de uma ocasião em que o meu abrigo falhou miseravelmente. Foi em 1998, eu era 25 anos mais novo do que hoje e 25 quilos mais leve do que hoje. Assim, 25 e 25, um match bem legal, assim, se você pensar, né? Eu estava com um amigo numa excursão pelas montanhas peruanas, fazendo o famigerado Camino del Inca, que é uma trilha que vai do rio Urubamba, da margem do rio Urubamba, perto de Cusco, até a cidade perdida dos Incas, não mais perdida, agora já achada, a cidade achada dos Incas de Machu Picchu. E essa trilha leva 4 dias. Ela segue por diversos pontos belíssimos, inclusive passando por várias ruínas incas que só quem faz a trilha vê. Não tem outro jeito de chegar a não ser pela trilha. O trajeto é bem puxado, são 40 e poucos quilômetros de trilha entre subidas e descidas com altitudes andinas. A trilha começa já a cerca de 2.600 metros de altitude, que é mais ou menos a altitude de Quito, aquela cidade onde times brasileiros gostam de ir passar vergonha na Libertadores, perdendo para equipes minúsculas. Mas é a altitude, né? Pesa mesmo. No segundo dia de trilha, a coisa fica feia, como se diz em Quechua, a língua dos Incas. A gente chega a 4.200 metros de altitude. É uma altitude em que você está mais perto da Lua do que do oceano. Isso a ciência mostra para a gente. Ou ao menos a sensação é essa. E dorme-se lá no topo, no meio de nuvens, entre delírios e bolhas no pé. O terceiro dia é uma descida intensa, mais de 1.000 metros de declínio, e um trecho de 1.500 degraus esculpidos na pedra, coisa de louco. Haja joelho, o tornozelo fica do tamanho de um mamão, músculos da perna tremem maravilhosamente, mas vale a pena. E assim vamos, chega então lá embaixo é 2.500 metros, lá embaixo, onde estamos bem pertinho da cidade perdida dos Incas, nos questionando intensivamente por que essa cidade foi ser perdida tão longe. Bastava perder uns 5 quilômetros de distância, já ficava perdida, já era legal e tal. Tinha que ser 50 quilômetros mata dentro.
E naquela noite foram montadas as barracas, era a última noite, acordaríamos cedo para tomar café e em 1h30 estaríamos em Machu Picchu. Todas as noites a gente tinha dormido em barracas, aquelas barraquinhas, assim, aqueles igluzinhos. Havia lá nesse último ponto, já mais perto da civilização, um restaurante em que, pagando uma pequena quantia em soles, a moeda peruana, você podia dormir lá dentro, levava o seu saquinho de dormir, deitava lá no chão do restaurante mesmo e dormia. E era tranquilo mesmo, barato mesmo, estava com dinheiro, o câmbio funcionando muito bem a nosso favor. Mas eu quis dormir na barraca, porque é aventura, estou abrigado na barraca. Vale dizer que isso aconteceu em absolutamente o único ano de minha vida em que eu teria feito essa opção. O Emílio de 19 anos e o Emílio de 21 anos teriam optado pelo restaurante sequinho. Mas o de 20 optou pela barraca, e ficou na barraca. Fui dormir. Costumávamos ser 3 colegas viajantes por barraca. Um deles debandou para uma outra barraca, não posso mais falar sobre isso, não mais do que já falei. Ficamos eu e Alexandre na nossa barraca, dormindo exaustos e ansiosos pelo dia seguinte, onde chegaremos à cidade perdida dos Incas. Mas começou uma chuva absurda. Acordamos com o som da chuva, voltamos a dormir. Até acordar de novo, eu e Alexandre, flutuando dentro da barraca, junto com os nossos pertences e a mochila e tudo flutuando. Na verdade, eu acordei porque Alexandre, com tanto frio, a gente está falando de 3, 4 graus, encharcados, Alexandre nem acordava. E eu comecei a sacudi-lo e chamar para as barracas do lado, todo mundo acordado, e as pessoas só gritavam coisas, não deixa ele dormir, não deixa. Eu, como? Ele estava dormindo. Consegui acordar o Alexandre e saímos em busca de abrigo, porque a barraca, sei lá o que aconteceu com ela, inundada. Debaixo de chuva, com barraca inutilizável, fomos andando no escuro, naquelas montanhas, floresta, montanha, escuro. Achamos uma cabana abandonada, parecia ser abandonada, pelo menos. Está parecendo filme de terror, não está? No dia parecia também. Espirrando, tossindo, acho que com febre, batemos na cabana e a porta se abre e não tem ninguém. A porta abre sozinho. Aí eu olho para baixo aqui, o peruano era baixinho, não tinha dado para ver assim, mas tinha um cara abrindo a porta assim. Tentamos explicar a situação, tremendo e tal, ele manda a gente entrar. Lá dentro tinha uma sala de estar onde já tinha mais uns 4 ou 5 aventureiros abrigados, não cabia, saímos de lá. Saímos bem desnorteados, até que Alexandre e eu, não sei, Deus o sabe, pensamos o óbvio, o restaurante que cobra baratinho, vamos lá. Descemos a trilha, erramos a trilha, volta a trilha, acho a trilha, chegamos no restaurante. Já era 4 da manhã nessa altura. Como eu queria abrigo. Batemos na porta, nada. Batemos mais forte, trancado e ninguém para abrir. Ficamos sentados numa espécie de uma varandinha na porta do restaurante, uns 2, 3 metros assim, que dava um abrigo da chuva. Ao menos a chuva não batia lá, tentando nos secar no frio da montanha. E 50% certos assim, de que pneumonia é o mínimo. Talvez fique pior. Nisso chegam mais uns 2 ou 3, uns 3 da excursão, um rapaz e 2 moças, também na mesma situação, sentam ali com a gente, e fica aquele povo, eles fumando coisas, eu e Alexandre tentando não morrer. E lá para 6 horas da manhã, abre-se a porta do restaurante, parecia assim, abre-se a porta da esperança naquele programa do Silvio Santos, sabe? Aí a gente entra lá no desespero de achar uma lareira, um café, um chá de coca, alguma coisa para nos aquecer. Chá de coca não é droga, tá? Que fique bem claro para vocês. O Aurélio pode provar para vocês depois, se tiver alguma dúvida. Temos um andino para explicar para a gente. E sabe o que eu encontro lá dentro? Dezenas de viajantes, tranquilos, sequinhos, descansados, felizes, acordando do seu soninho de princesa peruana para ir realizar o sonho de conhecer a cidade dos Incas. Que diferença faz um abrigo, meu irmão? E hoje nós vamos falar sobre abrigos. Sobre estar exposto ao perigo, à morte e ao sofrimento, ou estar sequinho, quentinho, garantido, numa boa. E eu não estou falando dos elementos da chuva, do frio, da montanha, de algo bem mais perigoso. A ira santa de Deus contra o mal, contra o nosso mal. Hoje você vai ter a escolha de se abrigar ou não. E vale entender que há um ponto em que a porta se fecha e a escolha de se abrigar não se faz mais presente. Então, hoje é o dia, tá? Pensa bem se você vai se abrigar ou não. Hoje nós veremos em resumo que o caminho da rebelião contra o ungido do Senhor é a morte. Mas podemos nos proteger na oferta que Ele nos faz. Simples assim.
O caminho da rebelião contra o ungido do Senhor é morrer. Mas você pode se abrigar na oferta que o próprio ungido do Senhor te faz. Nós vamos ver isso em 3 partes. Primeira verdade a considerar é como o caminho da rebelião contra o ungido pode resultar em severas perdas. Verso 26, 27 de novo. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para seus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porque levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não fosse mais sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Estamos nos primeiros dias do reinado de Salomão, o sábio, filho de Davi, escolhido pelo próprio Deus para cumprir as suas promessas pactuais. Ele recebeu instruções do rei Davi acerca de como agir. Agir como um homem, falamos sobre isso. E agir como um homem significa conhecer e amar a lei de Deus, lutar contra o mal e promover o bem, em sábia submissão ao que Deus diz. Davi, antes de morrer, pediu para Salomão atenção especial a algumas situações. Uma foi a de Joabe, outra de Barzilai e outra de Simei. Mas antes que Salomão pudesse entrar nisso, surgiu uma situação meio urgente em que ele se viu forçado a lidar com seu irmão rebelde, Adonias, é o que falamos na semana passada. A tolice, a insistência tola de Adonias em permanecer no caminho do mal. Ele recebera nova chance, ele havia sido poupado pela sua tentativa de usurpação do trono, mas tentou pegar a lindíssima Abisag para si. Falamos bastante sobre isso. Uma evidência de sua continuada ação e tentativa de tomar o trono, e ele foi morto justamente por isso. Salomão era o ungido do Senhor, o rei separado, com poder da espada para julgar e mandar executar juízo. E ele ordenou a morte de Adonias pela mão de Benaia, e falamos sobre essa questão. Mas tem outras coisas a resolver. Tem outras serpentes no jardim de Israel. E ele vai para lidar com Abiatar. Quem é esse mesmo? Abiatar era um dos grandes e importantes sacerdotes de Israel nas últimas décadas. Um belo histórico de serviço. Mas, infelizmente, ele havia participado da rebelião, se juntando a Adonias. E Salomão fala para ele: você está banido. Se manda para a região de Anatote, lá onde você tem umas terras. Você tem uma boa história. Você merecia morrer, mas não vai não. Poderia ter sido morto nesse momento. Benaia provavelmente estava lá já puxando a espada, feliz da vida. Não, eu imagino Benaia. Mas o rei Salomão julgou que um banimento seria a punição adequada para esse homem. Talvez por causa dos seus bons antecedentes, como o texto nos fala, Salomão percebeu que podia exercer uma pena mais leve. É verdade, ele se aliou com Adonias, mas ele tem um bom histórico de serviço ao Senhor. Ele carregou a arca do Senhor, ele havia lutado junto com Davi contra o mal, ele havia sofrido junto com Davi muitas aflições. Pelo jeito, Salomão entende que Abiatar foi muito mais um tolo levado no afã do momento do que alguém incorrigível, alguém perverso que tem que ser imediatamente eliminado. E sabe, esse tipo de discernimento é muito difícil, não é? Para todos nós que temos posição de liderança, seja a liderança familiar, você enquanto pai, enquanto mãe, sejamos nós como líderes da igreja, sejamos líderes na sociedade, e haja sabedoria do Senhor para lidar pastoralmente bem com isso. Nenhum de nós está livre de errar a medida, a dosagem nisso, mas tentamos sempre, no pedacinho de Deus, do reino de Deus que cabe a nós gerir, usar de sabedoria para entender como as faltas devem ser tratadas. E é isso que Salomão está fazendo. Ele sabe que o bom histórico de Abiatar precisa pesar em alguma medida. É interessante que o próprio Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil fala sobre algo assim também, sobre os fatores mitigantes. E um elemento mitigante para uma falta é um bom comportamento anterior. Assim como é um fator agravante, o mau comportamento anterior. Isso é sabedoria bíblica, gente. A falta em questão foi cometida por alguém contumaz, alguém que não está envolvido com o povo de Deus, alguém que não tem um histórico de serviço para com o Senhor, alguém que sempre faz desse tipo de coisa, ou foi cometida por alguém que vem andando fiel ao Senhor, vem andando bem, já sofreu muito pelo bem do reino, faz diferença.
E é o caso de Abiatar. Seu erro foi grave. Mas Salomão sabiamente decide que um banimento resolve. Ele imagina que assim Abiatar vai se aposentar, digamos, e não vai mais se levantar contra o reino. Entenda, não é que Salomão está consultando o código de disciplina da IPB, não é isso. Eu não sei se lá em Jerusalém tinha Wi-Fi para acessar o nosso site. Mas é que montando nossos documentos, entenda isso, irmãos, quando nós tentamos montar o nosso sistema de governo de igreja local, nós também não estamos tirando da nossa cabeça as coisas. Nós estamos tentando ser fiéis aos princípios explícitos e aos ensinamentos que aparecem nas Escrituras, seja por preceitos claros ou por exemplos úteis como esse. E o verso 27 fez uma conexão muito importante com algo que ocorrera muito antes. Deus, lá atrás, a gente viu isso na época dos nossos estudos em 1 Samuel, lá atrás, Deus havia dito algo acerca da linhagem de Eli. Eli, quem era mesmo? Um sacerdote. Aquele que era sacerdote quando do nascimento de Samuel, o famoso Samuel. E Eli era pai de 2 homens perversos, Hofni e Finéias, homens que aprontavam as maiores. E Eli nunca os repreendeu, nunca guiou sua casa, nunca tratou adequadamente. E em certo momento Deus disse que a sua linhagem não iria mais servir como sacerdote. E aos poucos Deus foi fazendo isso. Deus matou Hofni e Finéias numa situação de batalha militar. E agora ele tira Abiatar, também um descendente de Eli, do sacerdócio. Esse Abiatar, lá atrás na história, ele havia deixado o time de Saul e se juntado ao time de Davi, mas agora chegou a hora de Deus finalizar a sua promessa, conforme ele disse que faria. E Deus fez. No tempo dele, no jeito dele, utilizando-se dos seus meios infalíveis, em seu momento desejado, o Senhor cuida da sua igreja. O Senhor coloca, o Senhor remove, o Senhor tira para sempre, o Senhor tira de cena, mas mantém no povo. O Senhor Deus cuida da sua igreja. Às vezes é justamente a repetição do erro que leva a isso. Às vezes é uma outra situação não imaginada. Mas tenham certeza, irmãos, que o Senhor Deus está cuidando do seu povo. É a nossa impaciência que faz a gente achar que não, que Deus não está vendo, que Deus não sabe o que está fazendo. Deus se valeu do próprio pecado rebelde de Abiatar para resolver a promessa que ele havia feito muitos e muitos anos antes. E algo aqui valioso para você aprender. Pode ser que um dia Abiatar seja restaurado. Ele foi mantido vivo nesse banimento. Talvez Salomão tenha percebido que o seu coração seja de fato do Senhor. E talvez a gente veja alguma mudança de atitude nele. Aliás, sempre que nós exercemos a disciplina, é com essa esperança também. Hoje de manhã, o pastor Marcel falou bastante sobre a questão da disciplina, a seriedade desse assunto. Interessante como os assuntos estão casando bem, né, da manhã ou da noite. E saiba que sempre que nós exercemos disciplina, nós temos, em primeiro lugar, a glória do Senhor em vista. Em segundo lugar, o bem-estar do povo de Deus, foi o assunto de hoje de manhã. Mas nós também temos em vista o anseio de que, quem sabe, sendo colocado na chuva, por assim dizer, esse homem ou essa mulher percebam que falta faz um abrigo. Esse homem e essa mulher percebam que eu podia estar sequinho e quentinho lá dentro, mas eu estou tomando chuva aqui na mata misteriosa, e eu não sei o que vai sair disso. A rebelião pode causar, irmãos, entretanto, perdas severas na vida, mesmo que não leve à destruição, que é o caso dele aqui. Ele não foi destruído, então ficou tudo bem para ele? Ele perdeu muito, não perdeu? Perdeu o sacerdócio, perdeu a preeminência no reino de Deus, perdeu as possibilidades de estar influenciando o povo de Deus e abençoando e protegendo, perdeu a oportunidade de andar perto de Salomão, e que coisa incrível devia ser andar perto de Salomão. Perdeu. E muitos homens e mulheres perderam dinheiro, família, privilégio, posição, oportunidades, por optarem por maus caminhos que são rebeldes ao Senhor. Ainda que não tenham sido destruídos, que não vão para o inferno e tal, mas perdem muito. Então, entenda isso. Talvez seu pecado no qual você está insistindo não venha a significar a perdição eterna. Talvez você seja alguém como Abiatar, que serviu e muito ao Senhor, mas o coração anda longe, ou pensando em ir para longe. Entenda que isso provavelmente vai implicar em você perder coisas boas, no desprazer do Senhor Jesus Cristo e em consequências bem amargas para a sua vida, como foi com Abiatar.
Esse é o primeiro ponto. Estarmos fora do abrigo pode nos levar a consequências muito ruins, muito desagradáveis. Agora, poderia ser ainda pior, e é o nosso segundo ponto. Pode ser que, na verdade, a sua rebeldia evidencia que você nem é do Senhor coisa nenhuma, e que você vai ser destruído. É o segundo ponto. O caminho da rebelião contra o ungido do Senhor pode muito bem resultar em destruição. Vamos continuar a história, verso 28 em diante. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que não se desviara seguindo a Absalão. Fugiu ele. Os homens estão vendo lá o que está acontecendo, fiquem tranquilos, a gente continua aqui. Precisando, a gente vai, tá? Volta aqui comigo, tem gente cuidando. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que não se desviara seguindo a Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. E ele respondeu: não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse, isto é, a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe, sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, a sua casa, seu trono, dará o Senhor paz para todo o sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou. E foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, em lugar de Abiatar a Zadok, por sacerdote. Uau! A notícia chega em Joabe, claro que chega. Joabe recebe notícias do que está acontecendo. Raposa velha que ele é, já percebeu o que vem para o seu caminho. Adonias, morto. Abiatar, escapou por pouco, banido. Está na hora de fugir, Joabe. Veja, ele não é um homem que só fez o mal. Como o autor lembra muito bem, ele se mancomunou com Adonias, mas na rebelião anterior ele não havia ido para o caminho da rebelião com Absalão. Mas entenda, o que vai acontecer aqui não é apenas por ele ter se associado a Adonias, como Abiatar fez, é por algo muito mais grave, algo que deveria ter sido tratado por Davi muito antes. Joabe é um assassino que abre caminho para os seus planos com violência, que elimina os seus desafetos. E Joabe recebeu uma sentença de morte por causa dos seus atos perversos em contexto de paz. O assassinato de Abner e o assassinato de Amasa. Em momentos importantes do reino, agindo de forma egoísta e vingativa, ele assassinou esses 2 homens para seus próprios objetivos, para seus próprios planos, a traição. E finalmente chegou o dia do acerto de contas. Abner era um general de Saul, decidiu se aliar a Davi, isso seria maravilhoso para o reino de Deus, mas Abner tinha matado em batalha um dos irmãos de Joabe. E Joabe se vingou matando a traição. E algo parecido com Amasa. Joabe é um homem violento que vem avançando na vida usando a força. Davi disse, na sua sentença, no começo do capítulo, que ele matou em tempo de paz. Isso é importante, porque quando a gente examina e estuda o 6º mandamento, falamos muito sobre isso um tempo atrás, lá na série de Êxodo, nós vimos que o não matarás não é uma proibição de toda e qualquer morte. Nós lemos hoje uma longa sessão no texto bíblico falando sobre a diferenciação entre o homicida e aquele que causa uma morte acidental. E que o homicida deveria ser posto à morte em Israel.
Então, o matarás não era uma proibição de toda e qualquer morte, mas de assassinato. Não era uma proibição de mortes em guerra, não era uma proibição de uso de força letal, por exemplo, por forças policiais, que precisam matar um bandido, ou mesmo uma situação de legítima defesa, em que você precisa proteger a vida da sua família ou a sua vida, e você precisa usar de força letal para isso. Mas o que Joabe fez não foi nada disso. Joabe, por seus motivos políticos e pessoais, cometeu suas vingancinhas e chegou o dia do acerto de contas para Joabe. Sempre vai chegar, tá? O homem violento tem que entender que vai chegar o dia do acerto de contas. Pode ser por meio de encontrar um outro homem ainda mais violento que ele. Quando um cachorro bravo encontra uma onça na floresta e descobre que tem um predador pior que ele. Benaia é o executor real, e lá vai ele com a sua missão de matá-lo. E Joabe deu uma de Adonias, a coisa está inundando, ele está exposto, ele está buscando abrigo, ele lembra que Adonias havia corrido e se agarrado no altar, e que Adonias foi poupado naquele dia. Vai virando moda, né? É assim que as tradições surgem, eu acho. Ele vai buscar pique. Crianças, vocês já viram brincadeira de pique, né? Vocês são ótimas nisso. As crianças conhecem bem as brincadeiras de pique, e é uma infinidade delas. Pique pega, pique esconde, pique lata, pique ajuda, pique bandeira. Ou coisas como o chão é lava, que é tipo uma brincadeira de pique também, né? Em que o chão é lava, amigo. E qualquer coisa você tem que subir para se proteger. E essa ideia de você achar abrigo está nas nossas histórias de ficção também. O castelo para onde toda a cidade corre quando o exército inimigo chega. Ou a ideia que o pastor Tarcísio mencionou outro dia, de a assombração aparece e você corre para dentro da igreja. E dentro da igreja o vampiro não entra. Vocês não sabiam disso, não? Fica a sugestão aí, se um dia precisar. Tá? Brincadeira, gente, não é real isso, tá? Mas a ideia é onde eu posso ser protegido de sofrer dano. Joabe vai nessa tentativa desesperada, ele não vai tentar espiar a sua culpa, ele vai só tentar se proteger. Faz como Adonias fizera, se agarra na ponta do altar, no chifre do altar, e lá vai Benaia, o vingador do Senhor, o matador do rei. E Benaia veio e fala, eu não quero fazer isso dentro do santuário. Sai daí, ô Joabe, vamos, sai daí. Não saio. Se quiser me matar, vai ter que ser aqui. E Benaia fica naquela, volta. Seu Salomão, é o seguinte, ele disse que não vai sair, não. O que eu faço? Mata, tá bom? Em Êxodo 21, 14, a lei de Deus dizia assim, se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Salomão conhece a lei de Deus. Davi falou, seja homem, ame e conheça a lei de Deus. Ele conhece. Ele sabe que a lei fala que o traidor, como Joabe, pode ser arrancado do altar. Até do altar você pode arrancá-lo para resolver. Veja, entenda, irmão, é muito importante que você entenda. Salomão não está fazendo o mesmo tipo de coisa que Joabe fez, eliminando adversários políticos e militares. Não são vendetas, não são vingancinhas. É o rei de Deus na terra vencendo o mal. Ele mostra conhecer a palavra de Deus, ele ordena que Benaia o execute. O texto não deixa explícito, mas parece seguro assumir que Benaia provavelmente o arrastou, como o texto de Êxodo falava, e então o matou e então o enterrou lá na casa dele. E o texto deixa muito claro o que está na mente de Salomão. Não é simplesmente, agora me livrei dessa pedra no meu sapato. Não. Ele fala muito, veja, os versos falam sobre isso, sobre agora a casa de meu pai está inocente desse sangue. Agora a minha casa, o meu trono, verso 33, assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e da sua descendência para sempre, mas Davi, a sua descendência, a sua casa, o seu trono, dará ao Senhor a paz para todo o sempre. O que está acontecendo? Os comentaristas explicam muito bem. Quando um rei responsável por exercer a justiça não o faz, a culpa do mal na cidade recai sobre ele. E a culpa do mal que Joabe andava espalhando pela cidade, pelo país, estava sobre Davi, porque Davi foi negligente em cuidar desse homem. Mas agora está resolvido. Agora Salomão resolveu, pela linhagem dele, do seu pai e dos que viriam depois.
Quando você é omisso em lidar com o mal, debaixo da esfera que Deus te confiou, toda a cidade sofre. E você tem culpa nisso. Seja você responsável por uma parcela bem pequenininha do reino que se chama minha casa, sua casa. Seja você responsável por uma parcela maior do reino de Deus, como um líder numa igreja local. Deus espera de nós que lidemos com isso. Foi bem isso que Paulo falou para os coríntios, hoje de manhã, nos 2 últimos sermões. Falamos sobre isso. Sobre Paulo dando uma bronca nos líderes e na igreja como um todo. Vocês não estão lidando com o mal. Vocês não estão lidando com o mal. E veja Joabe morrendo. O predador encontrou um predador maior. O pitbull bravo descobriu que existe onça. Benaia, a serviço da justiça do rei. Philip Ryken bem diz acerca do final do homem violento. No fim, Joabe recebe o que merecia. A morte infeliz de Joabe nos lembra de que nunca devemos desculpar nosso próprio amor pela violência. Agredir o cônjuge, atacar alguém com raiva, usar palavras de ódio e ameaça, até mesmo termos pensamentos assassinos, tudo isso significa pecar contra a paz da humanidade e contra a santidade de Deus. Se não nos arrependermos de nossos corações violentos, mas insistirmos em abusar do poder para conseguir o que queremos de outras pessoas, não haverá lugar para nós no reino de Deus. Ir à igreja não nos salvará, tampouco como ir ao tabernáculo não salvou a vida de Joabe. A única coisa que pode nos salvar é uma oferta de sangue que expie as nossas almas culpadas. Entendeu? Tem muito Joabe nesse mundo. Muita gente que resolve com sangue e força, com faca e tiro, as provocações e as desavenças. Ah, eu apronto mesmo, eu sou violento, cruzou meu caminho, eu resolvo na pancada. Bato mesmo, vivo cheio de ódio, uso do meu poder para conseguir o que quero, seja minha força física, meu poder econômico, meu poder político, minha capacidade de intimidação, minha voz alta. Semeio a guerra entre as pessoas. Semeio o terror no coração daqueles que convivem comigo. Mas estou aqui na igreja, estou bem tranquilinho e protegido. Vou lá na semear, estou protegido. Tá não. Está protegido, coisa nenhuma. Um dia o vingador do Senhor vai te pegar. Se nós não percebermos e fizermos algo a respeito, talvez você passe despercebido do nosso radar. Mas o vingador do Senhor vai te pegar. E essa é a realidade quanto ao justo juiz de toda a terra. A Bíblia ensina que Jesus Cristo vai executar juízo, que só há 2 caminhos neste mundo, os que estão abrigados nele e os que estão expostos ao resultado eterno da sua culpa e do seu pecado. Não tem pique, não tem cabaninha, não tem abrigo que te faça escapar do Senhor pelas suas próprias forças, apenas o que o Senhor mesmo providenciar. Joabe quis achar uma fuga humana, não há. Ficou rondando de noite pela floresta chuvosa, encontrou seu destino. Só há um abrigo, o que o próprio Deus providencia. O texto nos fala, então, que esses cargos ficaram vagos e alguém os ocupou. Benaia foi colocado como comandante do exército, Zadok como sacerdote. O reino de Salomão está sendo firmado. As serpentes do jardim estão sendo removidas. Mas a gente tem ainda uma outra situação bem complexa para lidar. A de Simei. Terceiro ponto. A proteção contra a culpa envolve estar abrigado em refúgio seguro. Verso 36 em diante. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias, nem para uma parte nem para outra. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. Teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa essa palavra. Como disse o rei, meu senhor, assim fará o seu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate.
Então Simei se dispôs ao bardou o seu jumento, e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate, e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei dizendo, no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que será morto? E tu me disseste, boa essa palavra que ouvi? Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor? Nem a ordem que te dei. Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. E o rei deu ordem a quem? A Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. E assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Terceira situação, essa é uma das que Davi tinha pedido para ele resolver, é a de Simei. Qual que é a situação mesmo? Davi falou com Salomão acerca desse homem Simei, um homem lá da tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul, que no momento em que ele percebeu que Davi estava fraco, ele aproveitou para tentar o mal contra Davi. Foi ao seu encontro, amaldiçoando, jogando pedra, um negócio assim, de quê? E agora esse homem está lá, e Davi falou para ele, que ele não deixe que ele desça à sepultura sem sangue. Davi tinha entendido que o melhor era matar logo Simei. Mas Salomão percebe que talvez ele possa fazer diferente. Salomão tentando julgar, lembra, a gente falou sobre isso, algumas situações são mais cinzentas, não tem tanto preto no branco, são mais cinzentas e difíceis de discernir. E Salomão julga que uma tornozeleira eletrônica, por assim dizer, vai resolver. Você pode ficar em Jerusalém. Monta a tua casa aqui. Meu amigo, se você passar do ribeiro de Cedron, acabou para você. Davi tinha sugerido que o ideal seria acabar com ele, mas Salomão, em sua sabedoria, examina e decide se valer de um mecanismo interessante da lei de Deus, provavelmente entendendo na sua grande sabedoria que era uma situação bem diferente da de Joabe. Ele seria colocado em proteção, em abrigo em Jerusalém. Simei estaria protegido enquanto ficasse na cidade, enquanto ficasse num pique, provido pelo próprio ungido do Senhor. Na prática, Salomão fez de Jerusalém uma cidade de refúgio. Esse texto que nós lemos hoje no culto, mais cedo, lá de Números, a lei de Deus havia sido colocada e Deus havia salpicado no território de Israel algumas cidades que ele denominou cidades de refúgio. Cidades em que uma pessoa que fosse culpada de uma morte acidental poderia se abrigar e não ser morta pela família daquele que morreu. Então, um assassino deveria morrer, mas alguém que matou num acidente, alguma coisa caiu da sua mão e tinha uma pessoa lá embaixo, e ele não foi negligente, ou jogou o machado, segura aí o machado para cortar a lenha, só que jogou o cabo para frente, enfim, matou sem querer, não tinha inimizade, foi um acidente, alguma coisa assim. Essa pessoa podia ir morar na cidade de refúgio. É algo diferente de um assassinato. Uma morte causada sem intenção. Na cidade de refúgio ele estaria seguro. Ele não poderia sair dali, mas ele ficaria protegido ali. E Salomão, pelo jeito, faz de uma maneira, aplicando a lei de Deus à situação específica de Simei, ele trata Jerusalém como uma cidade de refúgio. Ele entende que ele é culpado de algo muito sério, mas não é algo tão sério como Joabe fez, e que mantê-lo debaixo da vista resolveria. Lá ele estaria cortado da sua base aliada militar lá de Benjamim, lá ele estaria debaixo do olhar atento do rei, e com o tempo poderia se ver se ele arrependeu-se mesmo ou não, porque Simei havia vindo a Davi pedir perdão. Quando a coisa virou, quando Davi retomou o trono, Simei veio todo arrependido, fala assim, me desculpa, foi mal, coisa e tal, me perdoa. E é difícil a gente saber, né, se houve arrependimento mesmo, quando as pessoas pedem perdão para a gente. Davi ficou desconfiado que não tinha arrependimento coisa nenhuma, mandou matar. Mas Salomão fala, calma, vamos botá-lo aqui em Jerusalém, e a gente vê. Com o tempo a gente vai perceber se houve mudança de vida ou não. O ungido do Senhor providenciou para ele um abrigo seguro contra ele mesmo. Olha que interessante. O ungido do Senhor, Salomão, providenciou para Simei um abrigo seguro contra a ira dele mesmo. Falando, se você ficar aqui onde eu estou falando para você ficar,
eu não vou te matar, eu vou te proteger. Simei, diz o texto bíblico, achou ótimos os termos. Talvez quem vai achando que vai morrer pensa, opa, prisão na cidade está ótimo. Uma sábia decisão numa situação difícil. Mas o amor de Simei pelo dinheiro o arruinou. Como arruinou a muitos e muitos homens e mulheres ao longo da história do mundo. 2 dos seus escravos se mandam da cidade, escapam para Gate, região dos filisteus, talvez contando com o fato de que Simei não podia sair da cidade, né? Não pode entrar lá. Mas ele foi. Montou no seu jumento e foi, 3 anos depois do combinado. Por 3 anos ele ficou bem comportado lá em Jerusalém. Talvez tenha pensado, 3 anos já, né? Quem vai ligar? 3 anos? Vamos nessa. E foi. Se viu exposto aos elementos. Certa vez Jesus conversou com um homem que estava diante dele querendo saber sobre segui-lo. E a conversa andou assim. Chega esse homem e fala, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que ainda me falta? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e se abrigue em mim. Quando Jesus fala, segue-me, é a mesma ideia de venha, se abrigue em mim. Mas o que o rapaz fez? Retirou-se triste, por ser dono de muitas posses. E Simei é que nem esse homem, que viu o Messias do Senhor, viu o ungido do Senhor, recebeu uma oferta de falar assim, escuta, deixa suas posses para lá e se abriga aqui em mim, e você vai ter a vida. Mas Simei se retira de Jerusalém para ir receber, correr atrás do que era dele. Ele quer o dinheiro, ele quer a posse, ele quer a propriedade, ele não percebe que lhe foi dado o abrigo para sua proteção, graciosamente, pelo ungido do Senhor. Por muitos dias ele ficou abrigado, mas ele se mandou. Ele sabia do seu erro de ir atrás, ele sabia da pena prometida, mas ele intencionalmente deixa o seu abrigo. Quando ele volta, o pessoal avisa Salomão, Salomão manda buscá-lo, e essa cena que vocês viram. Salomão fala para ele, você violou os termos, você topou, você disse que estava tudo bem, você disse que concordava. Benaia. Eu imagino Benaia já estava lá molando a espada, né, enquanto a conversa acontecia. Mas se preocupe menos com Simei hoje, e eu quero saber de você. Porque a oferta que Cristo faz a cada um de nós é tão boa. Ele se oferece como abrigo contra uma tempestade muito pior do que qualquer chuvinha nas montanhas peruanas. Mas a tempestade da santa ira dele mesmo, Deus Filho, que virá, como confessamos sempre, para julgar os vivos e os mortos. E se você quer se abrigar contra a ira dele, ele mesmo oferece o caminho. Os abrigos que nós inventamos não vão funcionar. Vão se provar inúteis e vão desabar. Mas o abrigo que Jesus Cristo provê, meu caro, o abrigo que o Rei provê é seguro. É seguro, sim. O grande Spurgeon falou, o Senhor designou um altar na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo, onde haverá refúgio para até o mais vil dos pecadores. Basta que venha e se agarre nele. Quanta matança no início desse livro de Reis, né? É o reino de Deus, não parece um pouco estranho? Entenda, irmão, que esse mundo nunca experimentaria qualquer tipo de violência se não fosse a queda. Mas num mundo tocado pelo mal de forma tão devastadora, a violência se faz às vezes necessária. Salomão está exercendo o poder da espada dada por Deus à autoridade. E por que ele faz isso? É porque gosta de usar a espada? Não, espero que não. Lembra das instruções de Davi? Os inimigos do reino de Deus eram punidos, mas os amigos do reino de Deus eram recebidos à mesa. Peter Leithart coloca de uma forma tão bela. Os inimigos do reino devem ser eliminados para abrir espaço para uma mesa. O medo deve ser eliminado
para dar espaço à alegria. As fronteiras do reino devem ser protegidas para que o povo de Deus possa comer e beber e se alegrar diante do Senhor. Salomão executa os inimigos do reino para que os amigos do reino possam comer e beber em segurança, paz e alegria. Para Salomão, assim como para Jesus Cristo, uma mesa está no centro do reino. E a violência se fez necessária para nós podermos ter acesso à mesa, não? Nós éramos inimigos do rei, inimigos do reino, mas agora nós somos amigos, porque Jesus Cristo levou sobre si mesmo a nossa morte. E a gente vai comer na mesa já já. Já já, mas ainda não. Porque embora já tenhamos essa prévia, ainda é uma prévia apenas. O reino de Deus na terra floresce quando nós lidamos com o mal e promovemos o bem em nome de Cristo. E não, ele não vai ser perfeito enquanto Cristo não voltar. Talvez o reinado de Salomão, que começou tão bem, não ande tão bem assim depois de um tempo. Afinal, Salomão não é o Messias ainda. Mas sabe, irmão, deixa Salomão de lado também, foca no seu coração. Philip Ryken diz: cada um dos homens executados por Salomão tinha uma coisa da qual ele não desistiria pelo reino de Deus. Adonias queria Abisag, Joabe queria suas vinganças, Simei não queria perder seus servos. E você que está aqui hoje, talvez tenha alguma coisinha que te impede de se agarrar a Jesus Cristo. Alguma coisa que você fala, ai, mas largar isso vai ser... Gosto tanto disso, preciso tanto disso. Seja o que for, eu te digo, não vale a destruição vindoura. E Cristo hoje te oferece tão mais do que um mero abrigo. Ele te oferece uma mesa, Ele te oferece vida eterna, Ele te oferece algo que ultrapassa toda e qualquer coisa boa que este mundo pode te oferecer. Ele te oferece uma mesa com os seus irmãos de todas as tribos, línguas e nações. Você, irmão, que tem se enamorado de coisas que não são do Senhor e pensado em ir para longe, veja a mesa e volte hoje. É a mesa do Senhor, é a Páscoa do Senhor, é Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Um dia habitaremos no reino refeito, libertos de todo o mal, e comeremos com Ele, sem risco algum. Até lá, nos alegremos nas prévias. Elas são a certeza de que chegaremos. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, pois em Jesus temos abrigo seguro contra o próprio Senhor Jesus, contra o próprio Deus, contra o Senhor na sua ira santa. Agradecemos porque a tua palavra nos garante que se estamos abrigados em Jesus pela fé, seremos protegidos. E o fato de que já podemos vir à mesa é uma prévia maravilhosa disso. De que nós que éramos inimigos do reino, agora somos povo. De que nós que não éramos do Senhor, agora somos. E louvado seja o teu nome. Em Jesus oramos. Amém.